Bom dia. Romanos 5, livro de Romanos, capítulo 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nós fomos justificados através de Jesus. Todos nós éramos pecadores, nós temos a herança adâmica, estávamos no pecado, nos pecados, e não tinha salvação, não tinha solução. A única solução foi Jesus, que veio e se ofereceu para sofrer e morrer em nosso lugar. Então ele nos justificou. Diante dessa justificação nós temos paz com Deus, que é claro que é através de Jesus. E através de Jesus nós temos pleno acesso a Deus através da fé em Jesus. Mas nós temos que estar firmados realmente nesta graça, nós temos que estar firmados realmente em Jesus. Nós temos que realmente ter fé em Jesus, crermos nele, porque senão nós não conseguimos. Nós podemos nos gloriar não em nós mesmos, porque nós mesmos somos incapazes de qualquer coisa. Mas a nossa glória está em Cristo. Então nós sabemos que nós devemos procurar nos moldar, procurar nos adaptarmos em Cristo. Porque Cristo veio, ele abriu a porta, ele nos justificou. Ele nos deu condições de nós adentrarmos o reino, de nós irmos a Deus. Deu essa condição. Para aqueles pecados que nós tínhamos, acabou. Mas, se nós continuarmos pecando, nós estamos afastados dele, nós consideramos a morte dele como em vão. Aí, consequentemente, nós vamos padecer, nós vamos morrer nos nossos pecados. Se nós sabemos que fomos justificados por Cristo, então agora nós simplesmente procuramos nos arrepender e viver de acordo com a vontade dele, porque não vivemos mais naquele antigo preceito, mas vivemos em Jesus Cristo. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Quando nós nos convertemos, eu falo ao contrário do que os pregadores profissionais falam. Não, vem para Cristo, que Cristo vai te dar isso, vai te dar aquilo. Vai te dar dinheiro, vai te dar casa, vai te dar... Mentira. Não existe essa promessa. Quando, na verdade, quando nós viemos para Cristo, nós enfrentamos tribulações, passamos por desertos, por tempestades, por lutas sérias. Mas nós sabemos o porquê da luta. Nós somos treinados, nós somos capacitados, nós somos experimentados. E nós somos seguidores de Jesus. E Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz. A cruz é símbolo de sofrimento, de dor. Ele não mandou pegar uma outra coisa, não. Então nós sabemos que nos enfrenta lutas. Que as lutas, nós vamos passar por lutas. Mas mesmo nas lutas nós devemos perseverar e não reclamar. Eu acho realmente um absurdo quando alguém se diz crente, se diz evangélico,
E começam a lamentar, não, porque eu estou sofrendo muito. Ah, porque eu estou com essa enfermidade, é muito sofrimento. Ah, porque eu estou sem dinheiro, eu estou devendo, eu estou sofrendo. Ah, porque meu marido, a minha esposa me deixou, é muito sofrimento. Ah, porque meus filhos são assim, assado, é sofrimento. Pessoas vivem lamentando. Quem vive lamentando não conhece a Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro mudo. Nós só não somos seguidores dele. Nós não vimos Cristo em nenhum momento reclamar. Ele não somente passou pelas lutas, pelo sofrimento atroz, mas como ele antecipadamente sabia do que ia passar. É muito pior. É muito pior você saber, por exemplo, que essas coisas ruins vão lhe acontecer, que inevitavelmente vão lhe acontecer. Então o sofrimento já antecede já mesmo o fato em si. Mas nós não vimos ele se lamentando. Não vimos ele chorando, nada disso. Então, nós, como cristãos, não podemos estar também vivendo essa lamentação, não. Ao contrário, nós nos gloriamos. Ah, infelizmente, estou passando por um probleminha aí, mas glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele fala bem claro no versículo 3, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. É na luta, é na batalha, se você tem consciência do que você quer, você tem consciência de quem é o seu Deus, você persevera. Ah, mas eu poderia fazer assim, assado. Não posso, porque é a vontade do Senhor. Então você persevera em seguir a Cristo. Você persevera em praticar a palavra de Deus. Então a tribulação produz isso. Agora, isto para quem realmente está comprometido com o Senhor. Agora, outros não vêm qualquer luta assim, não, eu não suporto isso. Eu vejo muitas pessoas, não, eu não mereço, eu sou jovem, eu não mereço estar sozinho, sozinha, eu vou seguir minha vida, eu vou arrumar isso, eu sou infeliz. Ou seja, as pessoas elas não perseveram, elas não... A tribulação não produz perseverança. Por quê? Porque elas não estão feias, não estão firmes em Cristo. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de mudar de religião, buscar espiritismo. Não, ali resolve assim, assado. Porque são pessoas que não têm compromisso com o Senhor, nunca tiveram. Elas querem somente uma solução. Elas querem uma mágica. E como não encontram isso no Senhor, ela se afasta. Então, conclusão, a tribulação, neste caso, não produz perseverança. Agora, quando produz, no versículo 4, a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Se você persevera em Cristo, mesmo no meio da luta, produz o quê? Um caráter aprovado. Você é uma pessoa firme, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa comprometida com o Senhor, comprometida com o Evangelho. Então vai produzir um caráter aprovado. Não é pessoas que vivem devaneio, vivem revelia, qualquer coisa. Mas não, você sabe. Não tem luta, estou passando por luta, mas eu persevero glorificando o Senhor. E cada vez mais clamando o nome do Senhor, adorando o Senhor, agradecendo o Senhor, idolatrando o nome do Senhor. Porque é muito fácil nós idolatrar, glorificar o nome do Senhor quando está tudo bem. Quando nós temos vitória, as coisas estão tudo fluindo bem, é muito fácil. Isso é normal, qualquer um faz, mas é quando nós estamos em tribulações que nós perseveramos e glorificamos o nome do Senhor. Conclusão, então, que produz o que? Um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz o que? Confiança. Aumenta a sua confiança. Você sabe que você é vencedor, que você é vencedora. Você sabe que você vai alcançar o reino. Você sabe que Jesus está com você. Você sabe que você está fazendo o que é correto. Isto sim. É isso que nós precisamos entender. E versículo 5. E a confiança não nos decepciona.
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Então, esta confiança, ela não nos decepciona, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Você perseverou, você existiu, mesmo das tribulações, você é fiel ao Senhor, você mantém firme, Deus derrama, Deus coloca o Espírito Santo em você. E é o Espírito Santo que traz o consolo, o Espírito Santo que traz ânimo, o Espírito Santo que lhe dá força, e você sabe onde você vai, onde você quer. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Deus compartilha com nós algo mais íntimo, o seu Espírito. O Espírito de Deus é compartilhado com nós. Quero que às vezes quando as pessoas falam Espírito Santo, simplesmente entendem, não, é o Deus, é Deus o Espírito Santo. Não, mas é o Espírito de Deus. Nós temos Espírito. Todos temos Espírito. Deus tem Espírito, que é o Espírito Santo. E Deus compartilha ele com nós. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, tem o caráter de Deus. Ele sabe como Deus age, porque ele tem o Espírito de Deus. É isso que nós temos que entender. As pessoas ficam por aí falando, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado, sou isso, aquilo, e fazendo um monte de asneira. Pessoas não são perseverantes na fé, pessoas que vivem em pecado, pessoas que vivem reclamando de qualquer coisa, essas não têm o Espírito de Deus. Quando nós perseveramos, quando nós temos confiança no Senhor, quando nós produzimos confiança, o Senhor derrama, Ele coloca em nós o Espírito dEle, e o Espírito dEle nos dá confiança, nos mostra tudo. Versículo 6, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sim, quando estávamos no pecado, quando não conhecíamos Jesus, veio e morreu por todos nós. Nós éramos ímpios, ímpios é aquele que comete impiedade. Jesus morreu não foi por os bons, não. Morrer por alguém bonzinho, ajudar alguém bonzinho é fácil. Mas ele veio e morreu, foi por nós, pecadores. Nós merecíamos a morte. Essa que é a realidade. Mas Cristo, no seu imenso amor, Ele resolveu nos dar uma chance. Ele resolveu derramar o seu amor sobre nós. Ele resolveu sofrer em nosso lugar. Ele resolveu ocupar o nosso lugar. Isso é amor. Quando Ele morreu, nós éramos pecadores. O versículo 7 fala: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor de sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Morrer por alguém que é bonzinho, é santo, não, fulano merece isso, aquilo. Pode ser que alguém até tenha coragem de sacrificar, mas ele sacrificou só por pecadores. Nós éramos imundos, sujos, errantes. Deus comprovou seu amor por isso. Ele comprovou seu amor enviando seu filho para morrer por nós quando nós não merecíamos. O que nós merecíamos era a morte. O que tinha para nós era a morte. O imenso amor de Deus enviou Jesus para ocupar o lugar de um bando de pecadores. Um bando de criminosos. Jesus ocupou o lugar e falou, não, eu vou morrer. Ele liberta eles. Foi isso que Jesus fez. Versículo 9. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Como fomos salvos através de Jesus,
Então nós somos salvos da ira de Deus, porque Deus, quem manda nós para o pecado, quem manda para o pecado, não, quem manda nós para o inferno, quem nos manda para a morte, sofrimento, é Deus. Quem nos manda por quê? Porque nós somos pecadores, estamos rebeliando contra Ele. Então todos nós, Deus ia mandar todo mundo para o inferno. Aí Jesus intercedeu. Jesus veio, morreu em nosso lugar, nos substituiu, Ele nos comprou e nos livrou então de Deus nos enviar para o inferno. Mas Deus continua sendo Deus, aquele que permanece no erro, que permanece na rebelião, permanece no pecado, não quer se acertar, não se arrepende, não busca o Senhor, com certeza vai para o inferno. Não tem escapatória. Todo aquele que rejeita a morte de Cristo, não rejeito, rejeita todo aquele que entende de permanecer no pecado, que entende de viver no pecado, de continuar no pecado, com certeza vai para o inferno. E quem vai mandar é Deus. Não tem nenhuma dúvida disso, Deus vai enviar para o inferno. Porque nós estamos rejeitando a Cristo. Nós estamos desmerecendo a morte de Cristo. Então não vai ter escapatória. Jesus nos comprou. Ele abriu a porta. Se nós quisermos, nós passamos por ela. E essa porta é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então nós temos que ir a Jesus. Como que nós vamos a Jesus? Nos adaptando, nos moldando ao seu evangelho. Vivendo de acordo com o seu evangelho. De acordo com a sua palavra. Quando nós fizermos isso, quando nós nos submetermos a ele, então com certeza nós estamos escapando da grande ira de Deus. Versículo 11, e ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Gloriamos nele, então recebemos a completa reconciliação. Reconciliados em Cristo. É uma opção nossa. Todo mundo acha assim, não, Jesus morreu, agora eu estou salvo. Não, nós não somos salvos, mas nós temos que nos render a Ele. Nós temos que concordar com Ele, nós temos que aceitá-lo. Nós temos que submeter os seus preceitos, porque se nós não vivermos de acordo com a palavra dele, nós estamos rejeitando. E esta rejeição nos causa morte. Só isto. E esta rejeição faz com que enfrentemos a ira de Deus. Então nós temos que nos render a Cristo. De rendição. É através de obediência, de unir a Ele. De pegar nossas cruzes e segui-lo. Concluindo, versículo 12. Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi ligada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. O pecado veio ao mundo através de Adão. Desobediência de Adão. Aí pode falar, não, mas a desobediência não foi de Eva, não, de Adão. A responsabilidade é do homem, de Adão. A Eva foi criada a partir de Adão. Nós temos que entender que toda a responsabilidade, assim também do lar, da família, do casamento, é do sacerdote do lar, do homem. Ele que destrói a família, ou ele que ergue a família. Então, através do pecado de Adão, por que ele pecou? Porque ele aceitou. Deus tinha falado, dessa fruta aqui vocês não podem comer. A Eva deixou ser seduzida pelo diabo, pelo Satanás, pela antiga serpente, e aceitou a fruta.
que todo mundo tem muita gente fala, maçã, que maçã nada, a Bíblia não fala muito bem que não tem nada de maçã. Aceitou a fruta da sabedoria. Ela comeu e deu para o marido. Ele aceitou. Ele não deveria ter aceito. Se ele não tivesse aceito, quem iria pagar, quem iria morrer era somente a Eva, mas ele aceitou. Ele concordou. Logo os olhos dele se abriram e tomou conhecimento. Então o pecado entrou no mundo. Então o que é o pecado? É desobediência. Ele desobedeceu a Deus. O pecado. Então todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, estamos pecando. Então veio o pecado do mundo. E através dele todos nós pecamos. A humanidade pecou. A humanidade estava sob o jugo do pecado porque a nossa filiação é de Adão. Todos nós pecamos. E daí veio a morte. A morte veio através de Adão. Adão trouxe o pecado e a morte para todos nós. E depois, quando Deus, através de Moisés, instituiu a lei só mostrava a punição, morte. Aí outros obedeceu, morte. Morte é pedrada, morte assim, morte assado, morte. Porque todo pecado, não tinha ninguém que não estava. Versículo 13. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O pecado já existia no mundo. Aí todo mundo fala, não, o pecado foi através da lei de Moisés. Não, não foi, não. O pecado já existia. Só que o pecado só veio tornar conhecido através da lei. Porque não existe pecado se não existe em algum lugar uma lei que diz, olha, isto é pecado. Assim também, o nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, o artigo 1º fala assim, não há crime que a lei não defina. Ou seja, se você cometeu alguma coisa, mas na lei não é definida como crime, todo mundo pode pensar que é crime. Não é crime. Porque não existe a definição na lei. Então, da mesma forma, se não existia nada que dizia que aquilo era pecado, as pessoas viviam no pecado sem ter consciência que estavam no pecado. Agora, quando veio a lei veio para mostrar o que é pecado. Só que a lei também ela não veio trazer uma solução. Ela apontou o pecado e a punição. A solução só veio com Jesus. A lei só mostrou as consequências do pecado, da desobediência. Então, o que nós temos que tomar conhecimento, que pecado nada mais é do que desobediência. Houve uma desobediência a um preceito, a uma determinação do Senhor, é pecado. O pecado não é levado em conta quando não existe a lei. 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até o dia de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Todos estavam sobre o pecado, mesmo quem não cometeu o pecado, estava na herança daquele. Que aquele quem, porque Adão veio, ele prefigurava a Cristo. Eu sempre falo, Jesus venceu no deserto. O segundo Cristo. O primeiro Cristo, que era Adão, ele foi derrotado no paraíso. Ele que prefigurava Cristo, cedeu o pecado. Desobediência. Ele desobedeceu, por isso, conclusão, o pecado entrou no mundo e todo mundo pecou.
Da mesma forma que Jesus veio e ele tirou o pecado de todo mundo. Por um homem, o pecado veio no mundo. Por outro homem, o pecado saiu do mundo. Mesmo quando Adão pecou, mesmo aquelas pessoas que procuravam andar certo, porque não viviam no pecado, estavam no pecado. Por causa da herança que receberam de Adão. A descendência de Adão. Agora em Cristo, todo mundo recebeu o perdão, foi justificado. Mas, como Jesus sempre disse, vai e não peques mais. Agora você está livre daquele pecado de Adão. Isso não quer dizer que você tem agora liberdade de viver no pecado. Isso não quer dizer que você tem liberdade de viver pecando. Você está livre daquele pecado adâmico. Mas agora não peques mais. 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Se pelo pecado de Adão, muitas pessoas morreram, todos morreram. Através de Jesus. Muito mais gente. São multidões e multidões. A população tem crescido até de uma forma até desordenada, que eu digo. Tem crescido de forma assustadora. E todas essas pessoas já foram justificadas em Cristo Jesus. Então todos serão salvos? Não, todos não serão salvos. Foram justificados do crime, do pecado, da desobediência de Adão. Agora são responsáveis cada um pelo seu erro. Agora são responsáveis cada um pelo seu pecado. E se estão no erro, estão no pecado, vão pagar por eles. Vão enfrentar a ira de Deus. Agora, se nós recebemos, compreendemos esse dom gratuito do Senhor e resolvemos obedecer, resolvemos nos adaptar, resolvemos nos moldar ao Senhor, então nós receberemos o dom da vida. É simples assim. Temos hoje o dom gratuito da vida, mas precisamos viver em Cristo. E viver em Cristo é obedecer a sua palavra, é obedecer o seu evangelho, é estar continuamente em concordância com ele. Versículo 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. O pecado veio em todos nós através de uma única desobediência. Quando Adão aceitou lá o conselho da mulher, ele ouviu a mulher e não a Deus, ele aceitou a fruta. Uma única desobediência entrou o pecado do mundo. Mas a partir daí, o ser humano pecou, continuou pecando uma série de pecados, uma série de erros, uma série de rebeliões e desobediência. Só aumentou, acumulou cada vez mais o pecado. Mas Jesus veio e libertou todos desses pecados. Jesus veio e libertou. Nós somos libertos dos pecados. Agora nós somos responsáveis pelos pecados que nós estamos praticando. Não é como Adão, que ele pecou e muitos pagaram por isso. Não, nós pecamos, nós vamos pagar. Não é nossos filhos, não é nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, não. Eu pequei, eu vou pagar por esse pecado, eu vou enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus é nos enviar para o inferno. A ira de Deus é permitir que nós continuemos no pecado até a morte eterna.
Não é como os muitos pensam, não, a ira de Deus vai vir, vai destruir isso, vai destruir aquilo. Não, não é isso que é a ira de Deus. A ira de Deus é quando nós somos enviados para o inferno, para a morte eterna. A ira de Deus, ou como também está lá em Romanos, é quando ele abre mão de nós. Permite que nós vivemos em todo tipo de desobediência, em erros, em rebeldias, para que nós caminhemos cada vez mais em direção à morte, o sofrimento e a derrota eterna. Por um vê a morte, por outro vê a salvação para todos, está ao alcance de todos. Basta nós que queremos. A porta está aberta, a escolha é nossa. Nós lemos o livro de Romanos, capítulo 5, até o versículo 16. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.